Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Gerolamo. Vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula nós falaremos aí sobre um circuito série, como você pode ver aí na sua imagem, tá? Alimentado aí por uma fonte de 110 volts aí, ó, de tensão alternada. A onda, né, esse tipo de tensão para nós não importa, tá bom? Eu quis colocar aí uma fonte de alimentação de corrente alternada aí para dar uma diferenciada aí na maioria dos exemplos aí que é utilizado aí corrente contínua, tá bom? Então na aula de hoje nós precisamos aí ter bem sólido aí em nossa cabeça aí o conhecimento a respeito de circuito série. Se você não tem, você vai assistir essa aula aqui, ó. Aqui nós falamos aqui sobre circuitos, tá? E lá eu estou falando sobre o circuito série, tá? Depois de você ter assistido essa aula, você vai assistir sobre associação de resistências, tá? Então você vai ver lá sobre associação de resistência em série. Visto isso, aí você vai assistir, você vai estudar mais essa videoaula que é sobre o que? Primeira lei de Ohm, tá? Então, ó, se você não tem conhecimento desses três temas aí que eu estou passando para você, então vai estudar, depois vem para cá, tá bom? Porque vai ficar mais fácil, ok? Porque aqui a gente vai começar a aplicar mais algumas estratégias, não muito complexas, tá? Mas necessitam aí desse conhecimento. Beleza? Então, ó, esse circuito aqui, ele tá representado aí, ó, tá? Fiz uma representação aqui por esses resistores, tá? E aqui eu tenho os terminais desses resistores e eu vou lá e vou aplicar na tomada lá no 110 volts, tá? Aí você vai falar, professor, mas não vai pipocar, não vai estourar esse resistor? A gente pode calcular isso mais pra frente, quando a gente for falar sobre as potências elétricas, tá? Eu vou deixar depois no final desse vídeo aí a sugestão para você calcular qual será a potência dissipada, cada resistor aí, quanto que ele vai consumir, porque aí se a gente souber aí quanto ele irá dissipar, né, de potência, dá pra gente escolher aí o resistor correto aí para saber se vai estourar ou não. Provavelmente aqui esses são resistores aqui, ó. Sei lá, vou chutar aqui, deve ser um de 1/4 de watt. Provavelmente, né, 1/4 de watt, tá bom? 1/4 de watt, será que vai pipocar aqui se eu alimentar com 110 volts? É isso que nós vamos ver, tá? Mas o foco nosso não será potência elétrica, tá? Então isso fica um desafio. Se você sabe calcular potência, que é potência igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica, multiplicou tensão pela corrente, você tem potência, simples assim, tá? E aí, todos esses dados aqui de tensão e corrente de cada resistor, nós iremos aí descobrir nesta nossa aula. Beleza? Então, inicialmente eu te pergunto, ó, se eu energizar esse circuito aqui, ó, quanto de corrente elétrica vai circular aqui? Tá? Você sabe que o circuito série aí eu tenho um único caminho, por consequência terá um único valor de corrente elétrica. Vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso? Então vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. Pessoal, como eu havia dito aí, você precisa lembrar aí da primeira lei de Ohm, porque a ideia da nossa aula é a gente aplicar a primeira lei de Ohm agora num circuito série, tá? Anteriormente, então, a gente estava aplicando a primeira lei de Ohm num circuito básico, um circuito simples, onde tinha apenas uma carga. Por consequência, tem apenas uma carga, essa carga ela vai ter os seus terminais interligados diretamente com a fonte, logo ela está em paralelo com a fonte. Então, você sabe, porque você acompanhou as aulas anteriores, que a tensão no circuito paralelo é igual, porque os terminais estão interligados, é igual. Então, se eu perguntar qual é a tensão em cima dessa resistência, é 110 volts, tá? Beleza, então é uma tensão. Aí, se eu te perguntar outra coisa, quantos caminhos você enxerga aqui de corrente? Para a corrente circular? Só existe um caminho aqui para a corrente circular. Então, a tensão da fonte, a tensão que sai da fonte é a mesma tensão que passa nessa resistência. Então, existe uma única corrente porque existe apenas um único caminho. Então, uma tensão, uma corrente, né? Então, logo é muito mais fácil de a gente realizar os devidos cálculos. Então, se eu tenho 110 volts aplicado em cima de uma resistência de 220 ohms, a gente vai ter o que de corrente? É só aplicar a lei de Ohm. Então, você sabe que quem vê ri, né? Tensão é igual resistência vezes corrente elétrica, né? Você assistiu essa aula. Você vai configurar essa equação de forma que ela fique corrente igual a tensão dividido por resistência, que será igual a 110 dividido por 220, porque a tensão é 110 e a resistência é 220.
tá? Por quê? Porque tá aqui, tá exposto aqui do circuito e não existe outra tensão. Qual tensão a mais, além existe aqui? Nenhuma. Qual resistência existe aqui a mais dessa resistência de 220 ohms? Não existe, tá? Então, realizando esse cálculo, a gente chega facilmente aí a 0,5 ampere ou os 500 miliampere. Sem novidade até aí, certo? Beleza, agora a gente vai analisar aquele circuito no início da aula. Então, esse aqui é o circuito. Beleza. Então, agora, a gente vai perceber que vai existir aqui mais resistências, tá? Então, quando eu for analisar o cálculo da corrente I lá, será um pouco diferente. Então, para que eu realize esses cálculos de forma correta, é interessante eu lembrar aí dos conceitos que nós vimos na aula passada, que são esses aqui, ó. Então, ó, para aplicar então a primeira lei de Ohm, vamos deixar bem claro aqui então que é o seguinte: no circuito série, né, a gente está falando aí da primeira lei de Ohm aplicado no circuito série. No circuito série, a tensão é diferente para cada elemento, para cada componente lá configurado em série, tá? Isso foi dito aí nas aulas anteriores, tá? A tensão é diferente porque os terminais não estão interligados diretamente, eles estão interligados um após o outro, tá? E aí o que acontece? Em cima de cada componente vai ter uma queda de tensão, vai ter uma tensão diferente, tá bom? E outra coisa, eu digo que vai ter uma tensão diferente. Pode acontecer de eu ter, por exemplo, aqui, ó, VR2, 2 volts e VR3, 2 volts, pode acontecer. Eles terem o mesmo valor de tensão, mas são tensões diferentes, tá? Então é importante isso ficar bem claro. Então, não importa quantas cargas eu estiver aí configurando elas em série, se eu alimentar todas essas cargas em série, essa tensão, ela terá queda em cima de cada resistência. Ou seja, se ela vai ter uma queda em cima de cada resistência em série, né? Rn, eu digo que é o número de resistências que a gente for configurar em série, tá? Então, a tensão total vai ser a soma dessas resistências, porque a tensão total alimenta isso, tá? Alimenta esse conjunto de resistências em séries. Então, existe uma queda em cima delas, e aí a gente vai subtraindo. Se eu juntar aí todas essas quedas, ou seja, somar, eu tenho a tensão total, a tensão que alimenta. Então, ó, note isso aqui, eu estou falando de um circuito série com uma fonte de alimentação, tá? O que acontece? Isso daqui já é os princípios aqui, ó, das leis de Kirchhoff, tá? A segunda lei de Kirchhoff fala sobre essas tensões aqui, mas a gente vai analisar isso aí em aulas mais à frente, tá bom? É importante a gente já introduzir os conceitos aqui de Kirchhoff, tá? Mas deixa pra gente falar de Kirchhoff mais pra frente. Tá bom? Então, ó, aí é o seguinte, então, eu entendi isso aqui, a parte da tensão. No circuito série, a tensão não é igual, a tensão é diferente em série, tem quedas. E a corrente no circuito série é igual, é claro que é igual, porque existe um único caminho. Ou seja, a corrente total, a corrente que sai da fonte, é igual. A corrente que passa no resistor 1, no resistor 2, no 3, no 4, no 5, no 6, sei lá, no número de resistores aí que for configurado em série aí no seu circuito. Belezinha? Então isso aqui é importante estar bem, mas bem claro aí na nossa mente, que tensão tem queda em circuito série e corrente é igual a todos os elementos aí em série. Notem! Então olha aqui, senhores, então vamos entender o seguinte, então a corrente desse resistor 1 é igual a desse resistor 2, que é igual ao do 3, que é igual a desse 4. Perfeito, entendi. Tá? Porque eles estão no mesmo caminho, tá? Isso não quer dizer que cada resistor aí não tenha a sua influência no circuito. Se eu aumentar o valor dessa resistência, eu vou diminuir o valor da corrente para o circuito por inteiro, em geral. Ou seja, a corrente nesse ponto do circuito é igual a corrente neste ponto, que é igual a corrente neste... É a mesma, tá? Não acontece aqui de no início eu tenho uma corrente maior, aí passa nesse resistor, a corrente diminui, depois diminui aqui, depois diminui aqui, depois ela chega baixinha aqui. Não. Ela já é influenciada por todas as resistências desde a sua saída aqui da fonte, tá? Imagina como uma tubulação de água. Não é porque a torneira está lá na ponta que não vai influenciar o fluxo de água aqui lá da caixa d'água que está fornecendo toda essa água, né? A gente troca água por corrente elétrica, é a mesma coisa, tá? Se eu aumentar qualquer valor de resistência aqui, eu vou diminuir ou aumentar o valor da corrente do meu circuito inteiro.
Tá bom? Então é importante isso aqui ficar bem claro. Então a corrente é igual. E a tensão? Qual é a tensão do resistor 1? É a tensão em cima dos terminais do resistor 1. E a tensão do resistor 2 em cima dos terminais do resistor 2. Assim do resistor 3, assim do resistor 4. Então, essa tensão, isso vale para quando a gente tem apenas uma fonte. Essa tensão, então, ela vai ter quedas. Se eu somar essas quedas em cima das cargas, a gente está representando as cargas com resistores, tá? Se eu coletar o valor aqui dos terminais de cada resistor, a tensão, que é DDP, né? A diferença de potencial entre um ponto e outro, né? DDP. Se eu realizar a leitura da tensão em cima de cada resistor entre os terminais deles, se eu somar essas tensões, eu vou encontrar aí a minha tensão da fonte, certo? Então, é isso aí que a gente precisa saber aí. Vamos continuar. Então, seria justamente isso daqui, né? Ó, eu colocar aqui, eu estou representando aqui, ó, voltímetros, né? Ou multímetros, como os senhores preferirem, tá? Mas aqui eu estou coletando, então, a tensão em cima de cada resistor, né? Ó, representando essa leitura. Então, quando eu falo VR1, eu estou dizendo que V, nós sabemos, a V é tensão 110. Faltou o V aqui de volts, 110 volts, certo? VR1, tensão da resistência 1, ou do resistor 1, tensão da resistência 2, tensão da resistência 3, tensão da resistência 4, tá? E a tensão da resistência 1 é a tensão entre os terminais dessa resistência, tá? E essas tensões, então, como eu informei aqui, então a gente precisa saber, essas tensões são diferentes. E a soma delas é igual à tensão da fonte, quando configuradas em série. Tá? Então, ó, e a corrente está aqui, ela vai sair da nossa fonte, a nossa corrente I é igual a I total, que é igual a corrente de R1, de R3, da corrente de todo esse circuito. Beleza? Só que aí é o seguinte, aí vem um problema, né? Ó. Olha só, já que eu tenho mais resistências, né? Eu tenho mais tensões, né? Eu tenho muito mais dados agora a se coletar. Inicialmente, né, naquele circuito, quando eu tenho apenas uma fonte, uma resistência, né, uma carga, eu tenho apenas um dado de tensão, um de corrente, um de resistência, tudo ok. Tudo ok, ok, tudo ok, beleza. Agora, quando eu acrescento elementos aí, quando eu trabalho com elementos configurados em série, ou em paralelo, ou de forma mista, né? Veremos a mais à frente aí. A gente começa aí a entender que existe aí vários dados aí, começa a aparecer no nosso circuito. Dados diferentes, começa a aparecer aqui, ó, a tensão da fonte lá, a tensão do circuito, V, né? Se a gente analisar o circuito, o V, né? Lá na fonte eu chamei o V, a tensão da fonte eu chamei de V, a tensão do circuito, que alimenta o nosso circuito. A tensão do resistor 1, do 2, do 3, do 4. Nós temos a resistência total desse circuito. Então aqui seria a tensão total do circuito, né? A tensão da fonte. Aqui seria a resistência equivalente, né? Resistência total do circuito, é o REC, resistência total, resistência equivalente. Nós temos 4 valores de resistências. Nós temos o valor, nós temos de dados aí, ó, corrente total do circuito, a corrente sai da fonte, e corrente de R1, de R2, de R3, de R4. E sabemos que no circuito de série, o valor delas, inclusive, serão todas iguais, são as mesmas correntes. Certo? Então, o que acontece? Olha o tanto de dado que começa a aparecer nesse nosso circuito. Tá? Então, é importante que nós, a ideia minha aqui nessa aula é que a gente passe a conseguir enxergar agora, de uma forma mais ampla, aí, os dados de tensão, resistência e corrente. Quem vê ri, né? Olha lá, estou falando de tensão, resistência e corrente. Tá? Eu falei lá no início do vídeo, como eu comentei sobre potência, né? Então, através desses dados aqui que a gente vai conseguir calcular a potência dissipada desse resistor, para a gente escolher o resistor correto, né? Se for um circuito eletrônico, né? Se for um circuito de potência, aí a gente vai analisar aí se essa potência será dissipada de maneira correta, mas geralmente um circuito série aí é mais utilizado em circuitos eletrônicos, ou algumas adaptações aí, às vezes é ligado resistências em série com bobinas de motores para fazer controle de velocidade aí, porque por consequência vai reduzir a corrente, né? Então, dependendo do motor aí, principalmente motores DC, a gente consegue realizar esse tipo de controle, né? Configura em série, tem
queda de tensão, a corrente vai cair também para todo mundo. Né? Então, esses conceitos são muito importantes aí para a gente conseguir trabalhar com as grandezas elétricas, tá? As grandezas de tensão, resistência e corrente. Beleza? Show de bola? Vamos começar a tentar aplicar esses conhecimentos, então, em cima do circuito proposto no início da aula? Temos aqui o circuito aí, né? O circuito onde eu tenho 4 resistências em série. No caso nosso, eu representei as resistências com resistores, tá? Mas não necessariamente precisam ser resistores. A proposta da nossa aula é a gente entender o comportamento das grandezas, a aplicação da primeira lei de Ohm no circuito série, tá bom? E a gente, pessoal, assim, vocês, quem me conhece já assistiu às minhas aulas, tanto aqui pelo YouTube quanto presencialmente, sabe que eu gosto de pontuar aí detalhadamente, porque a aula é tanto para você que já tem um conhecimento e está tentando tirar algumas dúvidas, tá? Mas é para a pessoa também que não sabe nada, tá? Então a gente precisa conversar de uma forma aí que a gente consiga entregar aí o conhecimento, tá bom? Show de bola, então, ó. Então temos aqui o circuito, beleza, tá? Então, vou analisar aqui então o seguinte, é o primeiro passo, assim, né? Pessoal, o que eu faço? Assim, cada circuito é um circuito, né? Quando a gente pega um circuito exclusivamente série, que é um circuito série, não é misto, né? Não tem nada, nenhum componente, nenhum elemento aí em paralelo, né? Tudo em série, beleza, tranquilo. Qual que é o primeiro passo? É você fazer essa identificação. Identificar se o circuito é série, se ele é paralelo, se ele é misto. Para depois você começar a tomar suas ações. Então, o primeiro passo em si a gente já iniciou no início do nosso vídeo, na introdução. Pô, identifiquei circuito série. Show de bolas. Agora o que eu faço mais? O que eu faço mais agora? Agora o próximo passo aqui eu vou analisar aqui. Como eu disse, nós colocamos todos os dados, né, desse circuito. Quais dados, professor? Atenção V, atenção da fonte, atenção de R1, de R2, de R3, de R4, a corrente ida que sai da fonte, a corrente de R1, de R2, de R3, de R4, né? Vimos também que temos as próprias resistências R1, R2, R3, R4 e a resistência equivalente, que é a resistência total, existe tudo isso de dado. Então, ó, colocamos todos esses dados aqui e vamos calcular todos eles. Vamos encontrar todos eles, tá? Então, você aí, é importante a gente conhecer também, além de a gente ter aí o pleno conhecimento do comportamento das grandezas, é importante a gente saber isso aqui, porque você sabe, meu amigo, a gente vai fazer aí algum teste para entrar numa empresa, que seja um concurso, a gente sempre vai ser colocado em teste, não adianta. E vai cair esse tipo de coisa. De cada 10 testes que eu fiz aí de elétrica para empresas, tá? De cada 10, 11 caíram aí primeira lei de Ohm, circuito série, paralelo, né? As quedas das tensões. Toda empresa que aplica algum teste cai isso daqui, tá? Então, ó, é importante a gente conhecer aí, então, todos os dados. Então, se a empresa pedir um ou outro, você não vai calcular tudo, tá? Mas saiba como calcular tudo. Tá? Nossa aula aí, a ideia é a gente passar isso aqui de uma forma bem ampla, beleza? Focando na primeira lei de Ohm. Aí eu deixei de proposta para você calcular as potências, e você vai ver que é bem simples. O negócio aqui vai ser calcular corrente, tensão em cima de cada um aqui. Isso aqui vai ser o desafio. Após você ter os dados, todos os dados de tensão, todos de resistência, todos de corrente, facilmente você calcula a potência, porque potência é o quê? Professor, eu vi sua aula, professor, potência é igual tensão vezes corrente, V vezes I, professor, né? Professor, tá? Então, ó, beleza, bom demais, você assistiu minha aula de potência lá, potência elétrica, se não assistiu, assiste agora, show de bolas, vamos chegar de papo, vamos resolver essa bagaça. Olhei aqui então, analisei que é um circuito série, tá? Eu vi aqui então que o V é o 110 volts, né? A tensão alternada, preenchi os 110 volts aqui, ó, né? Nos meus dados, preenchi todos os dados de resistência. Primeiro passo só foi isso. Interpretei que é circuito série e analisei que existem esses dados. Ponto, acabou. Aí, ó, próximo passo. Antes de eu colocar aí o próximo passo, né? O que será que eu faço? Porque assim, a gente tem que ser lógico.
O primeiro passo, identifiquei lá, como eu disse, né? Antes de eu realizar qualquer conta, né? Eu realizei análise de circuito, vi que existem elementos em série, né? Vi a tensão V, aí a tensão da fonte. E você pode chamar de V1, de VAC, tá? Tanto faz, não tem problema, tá? E aí eu vi que é 110 volts, tá? Eu coletei as resistências. Show de bola. Pessoal, pelo que a gente já conhece aqui, ó, pô, olha a coisa. Olha, respira, olha o circuito, ó. A maioria dos dados que nós temos, nesse caso aqui, tá, ó. Alguns outros casos pode ser o contrário, né? Tá? Dependendo do que for posto aí para você resolver, tá? Mas, ó, neste caso eu tenho todos os valores de resistências. Eu tenho todas as resistências. Então, ó, vamos focar em cima das resistências, ó. REC, resistência equivalente. Será que eu consigo achar o REC desse circuito? É claro, claro que eu consigo. Eu tenho todas as resistências. Então vamos calcular o REC. Então pronto, ó. Você assistiu a aula, você sabe que é tetinha, né? Fácil, mole, 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 né? Você calcula, até minha esposa consegue, de tão fácil, ó. Você consegue calcular aí, ó, a resistência total do circuito, que é o quê? Somar, só somar, né? Se curte série, aí você sabe que para associar resistências em série, basta você somar as resistências. E aí eu somei aqui e a gente chegou no valor de 1.375 ohms. Essa é a resistência total, resistência equivalente do nosso circuito. Pronto, então, ó, o primeiro cálculo, nosso primeiro passo, não é o primeiro passo, esse talvez seria o segundo, mas o primeiro passo foi analisar o circuito, identificar os componentes, a gente viu que está em série e colocamos os dados aí disponíveis no circuito. E aí, o segundo passo, que foi o primeiro cálculo, foi assim, ó, eu vi que eu tenho muita resistência, então eu vou associar o circuito e eu calculei a resistência equivalente. Simples assim, sem novidades. Agora, meu caro, aí eu pergunto para você, meu amigo, qual é o próximo passo? O que eu faço? Eu tenho a tensão da fonte, eu tenho a tensão total do circuito, eu tenho a resistência total do circuito e eu tenho as resistências 1, 2, 3 e 4. São esses os dados que nós temos. Se você observar então, ó, o que nós aplicamos aqui por enquanto, a gente não aplicou nada de primeira lei de Ohm, nós realizamos a associação apenas, tá? Agora a primeira lei de Ohm, como lá no início e como nos outros vídeos, aulas que nós fizemos aí, ó, nós sabemos que a primeira lei de Ohm diz que tensão, né, quem vê ri, tensão é igual resistência vezes corrente, tá bom? Então, ó, são as três grandezas que relacionamos aí, né? As grandezas, tensão, resistência e corrente. Show de bolas, bom demais. Se você analisar os dados, as resistências todas eu já tenho aqui disponível. Corrente eu não tenho nenhuma e tensão eu tenho apenas uma tensão no circuito. Olha só, eu tenho tensão total e resistência total. Olha só, adivinha o que você vai calcular? Corrente total, meu amigo. Agora, ó, a coisa ficou diferente. Não é o pegar, configurar a primeira lei de Ohm, deixando de forma que tensão é igual a resistência vezes corrente, ou resistência é igual a tensão dividido pela corrente, ou corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Não basta eu fazer apenas isso. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque no nosso circuito existem várias resistências, várias tensões. Qual que eu vou usar? Então aí você tem que tomar cuidado, porque se você realizar um cálculo lá, por exemplo, calcular a corrente. Corrente, então, de acordo com a primeira lei de Ohm, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ok, então, ó, qual tensão que eu vou usar? Ah, professor, só existe uma tensão aí, 110 volts, tá bom. E qual resistência eu uso agora? Fala aí, bonitão. E aí? Pô, tenho agora 5 resistências, né? Então, se eu usar... Ah, pega qualquer uma. Não, calma aí. Calma aí. Ah, não. Pega essa tensão, divide aqui ó, pela resistência 1 e você vai achar a corrente 1. Não vem com essa lasanha aqui não, bicho. Calma aí, vai devagar. Ó, se essa tensão V representa a tensão que alimenta o circuito todo, eu tenho que usar ela com a resistência que representa o circuito todo, para eu calcular a corrente que alimenta o circuito todo. Então, ó, todos os seus três dados, eles têm de ser pertencentes aí ao mesmo objeto, tá? Tomem cuidado com isso. Essa é a chave do sucesso aqui, hein? Beleza? Então vamos calcular I. Por quê? Porque o I é a corrente que alimenta tudo.
E eu tenho a resistência que representa tudo, porque eu tenho a tensão que alimenta tudo. Bom demais? Então tá bom, ó. Olha aí, ó. Então temos aí, ó, calculando I. Então, ó, conforme estabelece a primeira lei de Ohm, então, ó, I é o quê? Tensão dividido por resistência, tá? Se você não sabe mudar a lei de Ohm aí de forma que você tire o quem vê I, vire I igual a tensão, né, V sobre R, você tem que aprender o triangulinho. Assiste a aula da primeira lei de Ohm. Volta lá, larga a mão de preguiça. Beleza? É fácil, é mole. Vamos lá. Então, I é igual a V sobre R, já que eu quero saber o I total, então é I igual a V total sobre R total, que é o REC, certo? Então, ó, tensão total é 110, resistência total 1375. Qual é a corrente? A corrente, então, I é igual a 0,08 ampere, né? Ou se você assistiu a aula também, né, das conversões de prefixos, você vai saber converter o prefixo aí, ó, a gente vai converter o 0,08 ampere para o prefixo milli, né, que vai passar aí, pode ser chamado de 80 miliampere. Qual é o correto? Sei lá, você vai usar o que você achar melhor. Eu gosto de falar aqui 80 miliampere, fica melhor, tá? Mas use o que quiser aí. Representa o mesmo valor. Bom demais, então, ó, calculamos aqui, ó, legal, bom demais, já achei a corrente total do meu circuito, porque eu usei a resistência total e a tensão total. Olha só então, ó, aqui então foi a primeira vez que nós usamos agora a primeira lei de Ohm, tá? Então, ó, a primeira lei de Ohm segue, é lei. Quem vê ri, é lei, normal, beleza? Agora, o V, o R e o I agora tem de ser observados de uma forma mais cautelosa, tá? E aí você vai falar, pronto, professor, então qual é o próximo passo? Ó, senta e analisa. Olha isso aí, ó, senta e analisa, ó. É um circuito série, né? É um circuito série. Circuito série é um só caminho. Se você descobriu a corrente total, você concorda que essa corrente é a corrente também do resistor 1, do 2, do 3 e do 4 desse circuito série? É isso mesmo, nós vimos lá no início, né? A corrente é igual. Então, ó, o único caminho, o circuito série, então a corrente I é igual à corrente do resistor 1, do resistor 2, do 3 e do 4, tá? Que é 80 miliampere. Beleza? Show de bola? Então, ó, olha só, preenchi já todos os dados de corrente. Olha que maravilha! Então, o meu circuito série aí já está quase todo desvendado, né? Ó, todas as resistências já foram dadas, exceto a total que nós calculamos. Depois, calculamos a corrente total. E aí, por análise, nós vimos que o I é o mesmo I que passa em R1, R2, R3 e R4. Então, definimos aí a corrente de todos os resistores. Agora falta aquela tensão em cima de cada resistor lá, né? Lembra daqueles voltímetros, né? Fazendo a leitura de VR1, VR2, VR3 e VR4. Então, ó, vamos calcular para saber o que ele mostrou lá para nós. Então, pessoal, ó, olha só. Então, ó, primeiro, para eu calcular, então, vamos calcular a tensão de R1. Tensão de R1, certo? VR1. O que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que quem vê ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Quem vê ri. Beleza, lembrei. Eu preciso mudar a equação da primeira lei de Ohm? Não, porque agora a proposta aí é o calcular a tensão de R1. Então, a equação já está pronta para calcular tensão. Então, eu só vou deixar agora mais ajeitado aí a minha equação. Então, ó, se tensão é igual a resistência vezes corrente, então tensão de R1 tem que ser igual ao quê? A resistência 1 vezes a corrente que passa na resistência 1, certo? Logo, então, a tensão da resistência 1 é igual a resistência 1 vezes corrente de R1. Simples assim. Então, ó, entenda de novo, ó. Então, colocamos a equação da primeira lei de Ohm, e aí a gente só deixou aqui mais modelado. Eu quero calcular VR1, então é tensão de R1. Então, eu não vou usar REC, eu vou usar R1 multiplicado pela corrente que passa em R1. Que, pelo acaso de ser um circuito série, é igual à corrente total, tá? Beleza? Mas não se confundam. Por isso que a gente precisa conhecer aí os conceitos aí de cada circuito. Beleza? Substituindo, temos aí, ó, R1 era igual a quantos ohms?
Olha lá no nosso circuito lá, era igual a 220 ohms. Tá aqui, ó, 220 ohms, certo? Pessoal, provavelmente você vai ouvir aí no decorrer da nossa aula, talvez algum som de fundo. Talvez por quê? Porque talvez o meu vizinho seja um pouco corno e aí ele fica com essa porcaria de som praticamente todos os dias aí incomodando a vizinhança, tá bom? Então eu peço desculpas, tá? Eu vou falar pro Lucas, pô, por que você não falou já com ele baixar? Já falei, não resolve, mas vamos adiante. Vamos lá, vamos trabalhar. Então eu vi lá, eu sei que R1 é 220 ohms, tá? Eu vou multiplicar pela corrente que passa nele, que é 80 mA. Mas eu não escrevi 80 mA. Eu escrevi 0,08. Por quê? Porque eu tenho que converter para ampere. Para realizar os cálculos da primeira lei de Ohm, se você assistir a aula, você sabe que todos os dados devem estar nas suas devidas grandezas, sem aplicar prefixos numéricos, tá bom? Realizando aí essa multiplicação, chegamos aí, ó, a tensão de R1, que é igual a 17,6 volts. Perfeito? Show de bola? Então, isso iremos repetir em cima de R2, de R3 e de R4. Só que usando só os dados de R2, R3 e R4. Cada um aí aplicando a primeira lei de Ohm, só que dividindo aí os seus dados aí de acordo com o seu componente, aí com seus referente à sua resistência. Show de bola. Bom demais. Então, ó, tensão de R2 é igual ao quê? A resistência 2 vezes a corrente da resistência 2. Quem vê ri. Quem vê ri. Quem vê ri. Tensão de R3. Quem vê ri. Só que a resistência é 3 e a corrente é do resistor 3. E tensão de R4. Quem vê ri. Só que a resistência 4 é a corrente que passa no resistor 4. Perfeito? Então, ó, resistência 2 é igual a 915 ohms vezes a corrente que é igual. A corrente deles são todas iguais porque estão em série. Só que olha a tensão aqui, ó. Então essa resistência aqui, ó, que é maior, né, que 220 ohms, ó, essa resistência ela já teve uma queda de tensão maior também, ó. Notem isso aí, tá? Ó. As resistências de menores valores, ela tem uma queda de tensão em cima dela menor, tá? Então isso é um dado legal aí a gente observar. Então, por exemplo, se essa resistência de 915 ohms fosse uma resistência variável, se eu aumentar o valor de resistência, eu aumento o valor da queda de tensão, né? Isso é interessante a gente analisar. Tá, então, ó, calculei aqui, ó, a tensão de R2 é 73,2 volts. Então, aquele voltímetro lá ia mostrar esse valor aqui, ó, em cima de R2. Tá, e em cima de R3, quanto que mostraria? 17,6. Olha só, o mesmo valor de tensão. Por quê? Porque é o mesmo valor de resistência. Eles estão em série, é o mesmo valor de corrente. Então, a operação vai dar o mesmo valor de tensão. Tá bom? Show de bola, né? Legal. Mas aí se deu o mesmo valor, é a mesma tensão? Não. Não é a mesma tensão. São duas tensões, são tensões diferentes de valores iguais. Ok? E aí eu tenho a tensão de R4, tá? Que é a resistência 4, é a menor resistência do nosso circuito aí, ó. Se ela é a menor resistência, que vai acarretar na menor queda de tensão, tá? Beleza? E se a resistência é igual a zero, a queda de tensão é igual a zero. Quem que tem resistência que tende a zero? Condutores, né? Não é exatamente zero. Beleza? Por isso que o condutor aí, quando ele apresenta a resistência nas emendas mal feita, tudo, existe queda de tensão em cima disso aí, ó. Tá? Então tá aqui a prova. Resistência em série, né? O seu condutor não sempre está em série aí com a sua carga? Sempre ele está em série com essa carga, né? O condutor. Beleza, então? Bom demais? Show de bola. Então, ó, descobrimos aí então as tensões de R1, R2, tensão de R3, tensão de R4. Vamos atualizar então nossos dados. Atualizando os dados. Show de bola aí, ó. Olha só. Aquela lista, né? Todas aquelas grandezas aí, ó, todas agora calculadas, devidamente calculadas, ó. As tensões, ó, todas diferentes, como eu havia dito, né? Como nós vimos aí nos conceitos anteriores, as resistências já devidamente informadas no início, porém a resistência equivalente nós calculamos, né? Todas as correntes aí, né? Que são iguais, é lógico, circuito série, né? Circuito série a corrente é igual, certo? Então, ó, fazendo aquela análise que nós vimos lá, que a tensão tem queda em cima de cada resistor, né? Cada carga, né? Toda carga tem resistência, então cada carga posta em série. Olha só aqui que nós conseguimos afirmar então, ó. Comprovando tudo aquilo que a gente falou inicialmente, ó. A tensão da fonte é diferente da tensão de R1, de R2, de R3, de R4. Todas as tensões são diferentes.
né? Lembram-se que eu falei que a tensão total tem queda, né? Ou seja, ela vai perdendo em cima de cada um. Então, se eu somar todas as perdas, tem que ser igual à tensão que alimentou. Então, ó, vamos fazer o exercício de somar aqui a tensão de R1, tensão de R2, tensão de R3, tensão de R4. Olha só o valor que dá. É claro que dá a tensão da fonte. Então, isso aqui é uma prova real. Será que calculamos certos? Claro que sim, calculamos certinho. Ó, tá aqui, ó. Comprovou, soma aí, ó. Se estiver duvidando, faz a soma, você vai ver, ó, dá os mesmos 110 volts, né? Show de bola, né? Legal, né? E a corrente, é claro, por se tratar de um só caminho, todas elas são a corrente de 80 mA. Beleza? Legal, né, gente? Show de bola, né? Pessoal, então, ó, aqui a primeira lei de Ohm é aplicada no circuito série, tá? Isso aqui é o primeiro vídeo aula que eu faço dessa série, que eu vou fazer eu tô fazendo uma série dos estudos aí do comportamento aí da primeira lei de Ohm no circuito série, no circuito paralelo e no circuito misto. Então, nessa série de vídeos, esse é o primeiro vídeo, tá? Então, eu vou gravar aí o segundo e o terceiro. Então, assistam inicialmente esse aqui, claro, vocês já assistiram. Então, o segundo vídeo agora que eu recomendo vocês assistirem é a aplicação da primeira lei de Ohm no circuito paralelo, beleza? Então, eu tô aguardando vocês lá na próxima aula e fico contando com o seu like aí, é claro, se você gostou da nossa aula. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!